Que a paz de Cristo esteja com todos. Aqui irmão Paulo Machado, do canal Sobrevivendo na Tribulação. Eu quero dividir com vocês mais algumas revelações que o Senhor me deu nesse período, da qual eu estou em oração, em jejum, em santificação, em busca do Santo Espírito de Deus para subir os degraus espirituais, subir de nível espiritual. Primeiramente, numa questão que há muito tempo venho perguntando ao Senhor, em pensamento, em oração, em meditação, inclusive o Senhor Jesus verificando que se trata principalmente de uma digamos assim, um pré-avaliação do que eu vi durante esses anos que eu tenho andado no Evangelho e nos diversos ministérios que eu tenho andado. E como todos conhecem a história do irmão Paulo aqui, eu comecei meus primeiros passos com Jesus com os irmãos da Igreja Batista. Depois eu fui para a Igreja Neopentecostal, Igreja Internacional da Graça de Deus, onde fiquei 10 anos. Depois fui para a Igreja Encontros de Fé e agora estou na Assembleia de Deus. Mas uma coisa sempre me incomodou, essa questão, falando a respeito de mulher empoderada dentro do Evangelho, dentro do ministério, e como fica a situação do marido. E na verdade o Senhor verificou e me deixou muito mais claro a respeito disso, porque dos péssimos testemunhos que eu presenciei durante esse meu trajeto, e eu já contei uma vez num vídeo e volto a repetir aqui, do ministro que foi se queixar comigo a respeito da sua esposa, que era pastora, e a sua função dentro do lar ficou diminuída, e ele se sentia extremamente desgostoso com isso. Mas o Senhor fez questão de me trazer uma explicação melhor. E o que ele falou a respeito disso foi exatamente isso aqui. Veja bem, Paulo, uma coisa não anula a outra. Pelo menos no meu reino é assim. Você não pode tomar os péssimos exemplos de mulheres autoritárias e transportar para dentro da igreja que sois vós. Os deveres cristãos no casamento não são anulados quando um dos cônjuges é levantado ao ministério. Na verdade, como no exemplo que cito, onde uma mulher é levantada como pregadora, quase que 100% das vezes os homens introduzem seus conceitos e entendimentos nessa tarefa. Deixe-me explicar melhor. Não é porque tem chamado de pregador ou pregadora que automaticamente deve ficar à frente de uma congregação. Eu só gostaria de saber onde está escrito que uma mulher não pode pregar minha palavra atrás de um púlpito. Como já disse antes, são os homens que interpretam errado a função dos vasos que levantam. Ficar à frente de uma congregação como pastor é uma coisa, pregar a palavra atrás do púlpito é outra. Eu não tenho que prestar contas a qualquer que seja de o porquê agi de tal forma ou o porquê fiz o que fiz. O Espírito Santo usa os vasos conforme Ele quer, na hora que quer e do jeito que Ele quer.
As passagens bíblicas que comumente vocês costumam usar para justificar que não pode haver mulher pastora estão corretas em parte. Quando Paulo instrui Timóteo sobre os pré-requisitos dos bispos, claramente fala do líder à frente de cada igreja. Mas mesmo Paulo, usado pelo meu Espírito, diz que todos podeis profetizar, isto independente de ser homem ou mulher. Esta questão é controversa por causa das disputas entre vocês. A verdadeira guerra dos sexos. O homem se sente diminuído com a ascensão da mulher, e a mulher se sente superior ao homem devido ao empoderamento. Agora prestem bem atenção. Todo e qualquer homem ou mulher que usar da sua posição ou chamado para alto benefício, perde imediatamente tudo que dei para que este ou esta desempenhasse o ministério. Perde a armadura espiritual, perde a unção e perde a revelação do Santo Espírito. A partir daí, o espírito do engano é que opera nestes, até que os mesmos caiam na real, de que nunca obtiveram poder do céu. A maioria cai neste erro e colocam tudo fora por causa dos seus egos. Meu Espírito usa-os numa profecia, ou palavra revelada, ou milagre, ou adoração, e imediatamente eles incham-se, como se fossem os únicos que são capacitados para a obra. Então, continuam a agir como se nada de errado tivesse ocorrido. É como Sansão, que levantou-se do colo de Dalila para enfrentar os filisteus, não sabendo que o Espírito Santo já se tinha retirado dele. Outro erro dos casais é achar que um tem o chamado à obra e, automaticamente, o outro tem também. Se um tem o chamado para pregar, o outro não necessariamente tem o mesmo chamado. Quem foi que disse que esposa de pastor deve ser pastora? Quem foi que disse que marido de pregadora deve ser pregador também? Eu odeio essa expressão entre vocês. Sou uma autoridade de Deus. Quando ouço isso, lembro-vos dessa passagem de Marcos 10, 42 a 45. Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo, e quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se disponha a ser o escravo de todos. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nunca se esqueçam da cerimônia dos lava-pés, onde lavei os pés de todos os apóstolos para dar exemplo. Então, concluindo, o marido não deve se sentir diminuído se a esposa está sendo usada pelo Santo Espírito. A esposa não deve se sentir superior neste caso. O marido não deve se sentir especial por estar sendo usado pelo Santo Espírito. Nem a esposa se sentir inferior por causa do chamado do marido.
Aquele que não observar este mandamento prestará contas no dia do juízo. Outro ponto importante a ser observado são as palavras ásperas e grosseiras ditas por quem está no ministério. Tanto homens como mulheres que assim procederem descerão ao inferno, pois deixaram de representar a beneficência do meu reino mediante a este erro. Foi isto que você vivenciou, Paulo, durante sua passagem pela igreja neopentecostal de onde saíste. E isto te marcou ao ponto de achar que todas as mulheres que estão na obra são assim. Não é verdade. As santas verdadeiramente sabem que não há unção nem poder nas palavras mal faladas. Na verdade, eu entendi muito mais do que eu imaginava. O Santo Espírito de Deus testificou comigo. Quando se entende como pregar o Evangelho, na verdade o ser humano que introduz isso, o homem que introduz o entendimento nessa ordem do Senhor. Nós vemos lá em Marcos capítulo 16 o Senhor Jesus dizendo assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Veja que ele não especifica quem deve pregar, se é homem ou se é mulher. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Na verdade, o Senhor me trouxe uma conjectura dizendo, me mostrando que se arrancar o púlpito, se arrancar o altar ali, que geralmente é mais alto do que o piso da casa de oração, e isso invalida ou valida a função de uma mulher estar trazendo a palavra de Deus, está pregando. Então, como o Senhor Jesus mesmo explicou, é o ser humano, é o próprio homem que faz questão de introduzir as suas ideias de que uma vez que alguém é chamado para pregador, se entende que automaticamente tem que ser líder de uma congregação, tem que ser o cabeça de uma congregação. E não é assim. Na verdade, é o próprio homem que está colocando as suas ideias, os seus conceitos naquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito. E vão prestar conta por causa disso. Vão prestar conta e vai ser grande a choradeira. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando o apóstolo Paulo ensina que a mulher não deve falar na igreja, não deve exercer autoridade sobre o marido, se trata principalmente da questão de não usurpar a função do marido, que como cabeça do lar ele deve, entre outras coisas, ser o sacerdote e se preocupar em ensinar a sua esposa aquilo que o Senhor Jesus, através do Santo Espírito, lhe ensina. Essa é a função. Na verdade, dentro do casamento, enquanto cada um se preocupar em acusar o outro e não fazer a sua própria parte, o casamento se torna pesado. Se cada um fizer a sua parte dentro do casamento, não fica pesado para ninguém, não fica oneroso para ninguém, não fica constrangedor para ninguém, não fica traumático para ninguém. Cada um faça a sua parte e ajude o outro naquilo em que for necessário, e assim o casamento vai fluir muito bem.
eu entendi claramente o que o Senhor Jesus me explicou. É outra coisa. Outra coisa, mais uma revelação da parte de Deus. Eu orando e meditando sobre a questão das igrejas dos últimos dias, e o Senhor me falou que os cristãos estão sendo enganados com esse evangelho da facilidade, evangelho do materialismo, e tem muitas pessoas que estão frustradas dentro do evangelho, e o Senhor fez questão de enfatizar que o Santo Espírito de Deus vai trabalhar com suas necessidades e não com as suas prioridades. Por exemplo, a sua prioridade nesse exato momento pode ser um celular novo, mas a sua necessidade, segundo o Santo Espírito, são vestimentas, que as suas já estão ficando muito surradas, estão passando um aspecto de pobreza. Embora que a maioria das vezes, quase que 100% das vezes, a real necessidade, as reais necessidades que o Santo Espírito verifique em nós são espirituais. Ou é o exemplo do irmão Paulo. Qual é a minha prioridade? Qual é e era a minha prioridade? Qual era e é a minha prioridade? Orando a Deus e pedindo para eu sair do trabalho onde eu estou. Eu já cansei, não quero mais saber de trabalhar no transporte coletivo. E qual é a real necessidade segundo Deus? É a minha vida espiritual. Subir os níveis espirituais que Deus determina. Vejo que é bem diferente da prioridade para a necessidade. E Deus, Ele vai suprir a necessidade, não é a prioridade. Automaticamente nós, de forma consciente ou inconsciente, gostamos muito de falar, porque Deus supre todas as nossas necessidades em glória, né? Citando a palavra de Deus, porque Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória. Veja bem, necessidades, não prioridades. E nós gostamos muito de dizer, porque Deus tem me suprido as minhas necessidades, mas automaticamente já dizemos, porque eu tenho que fazer uma campanha, porque eu preciso disso, isso e aquilo outro. Geralmente são tudo bens materiais, e se for analisarmos, não temos a necessidade, nós temos a prioridade. Então o Senhor tem mostrado para mim que esse é o carro-chefe das igrejas, que tem priorizado a busca pelas bênçãos e não pelo abençoador. E aí tem levado os cristãos a cometer esse grave erro diante de Deus, fazendo com que eles errem e, se morrerem assim, não vão subir, porque as vidas espirituais estão mortas. Quando o Senhor Jesus disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça, Ele está demonstrando que temos que priorizar a vida espiritual. A palavra de Deus diz que antes mesmo de nós pedirmos, o Senhor já sabe o que nos é necessário. Não precisamos ficar incomodando eles dizendo, Deus, eu preciso de um carro, Deus, eu preciso de uma casa, Deus, eu preciso de roupas, Deus, eu preciso de alimentos. O Senhor já sabe disso. Mas, uma vez que você desperdiça o seu tempo buscando essas coisas que Ele já garantiu, que Ele sabe, que está na palavra dEle, você não prioriza sua vida espiritual, você vai morrendo espiritualmente. E as igrejas, principalmente as igrejas
segundo a revelação, igrejas de portas largas, estão repletas de cristãos, de crentes, mortos espiritualmente, que não são capazes de discernir entre o certo e o errado, que oram eventualmente quando oram, que entendem que o evangelho é um evangelho de facilidades, em que tem que ser próspero, cheio de bens, sem doenças, sem problemas, sem dificuldades, e estão sendo iludidos, e o inimigo tem colocado esse espírito de engano dentro das igrejas. Outra revelação que o Senhor tem me trazido, e é importante que você saiba, é em relação à passagem que diz que lá em Mateus capítulo 16, versículo 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Caso você não saiba, muitos estão perdendo a vida, estão perdendo a salvação por causa dessa situação da qual cita esse versículo. E o inimigo tem cerceado muitos aquele estado de espírito que até mesmo eu por muitas vezes estive nessa situação, em que a ansiedade pelo arrebatamento faz com que nós venhamos a estacionar. Veja bem, nós ganhamos alguns anos da parte de Deus. Então, você tem que se preocupar em continuar andando e não ficar sentado esperando. A palavra de Deus diz claramente que esse dia, falando sobre o arrebatamento, vai ser um dia que ninguém espera. E Deus não muda a sua palavra. Esse dia vai ser um dia que ninguém espera. Ele faz questão de mostrar que estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. Estarão dois deitados na cama, um será levado, outro será deixado. Estarão dois no moinho, um será levado, outro será deixado. A palavra de Deus diz que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, quando ninguém espera. Deus não vai modificar isso que Ele já deixou profetizado, já deixou escrito. Então, não adianta ficar ansioso e olhando os sinais, priorizando os sinais e deixando a revelação do Espírito. E aí ficar estacionado e perder a sua salvação. Mediante esse versículo que está dizendo. Por quê? Porque o inimigo tem levado muitos a mirar o dia da salvação, e esse sentimento de querer salvar a sua vida faz com que muitos venham a estar mirando e buscando os sinais e determinando a volta do Senhor Jesus. Vou dar um exemplo bem prático. Vem alguém, profetiza ou avisa que determinado mês, de determinado ano, vai acontecer o arrebatamento. Então, a pessoa mira esse período que foi profetizado, que foi falado ali, e estaciona achando que já está salvo, que é só esperar até aquilo ali, e fica desesperado, fica ansioso, esperando aquele momento. E aí é onde o inimigo tem enganado muitos, porque as pessoas, mediante isso, não refletem sobre sua vida, acham que já está tudo pronto, está tudo certo, que já está salvo, que não tem mais nada para fazer, e estacionam
E não é para fazer isso. Na verdade, pode não acontecer o arrebatamento nem hoje, nem amanhã, nem daqui a 1 ano, nem daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos. Mas o Senhor Jesus pode lhe chamar hoje, pode lhe chamar amanhã, pode lhe chamar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. E aí, quando você for retirado daqui da terra e se apresentar diante do Senhor, será que você está apto a entrar para dentro do reino? Veja como o inimigo é inteligente nessa função de enganar as pessoas. Então, tem muitos que estão estacionados mirando o dia do arrebatamento, e são esses que o inimigo sabe que mediante essa palavra não vão subir. Se você está nessa condição, peça perdão para Deus e comece a andar. Não fique estacionado, comece a andar, comece a orar, comece a pedir direção para Deus, o que você pode fazer, qual a sua função aqui, o que você pode fazer em relação ao reino e como está a sua vida. Se há pecados, se há procedimentos que devem ser mudados, não estacione, não fique determinar um período e mirando aquele período e estacionado esperando, como quem espera a chegada de uma visita. Enfim, essa foi a revelação que o Senhor me deu. Eu faço questão de trazer para vocês. Bom, até aqui o Senhor me permitiu trazer. Aquilo que o Senhor for me mostrando e for falando, eu vou trazendo para vocês. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.